Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula da área de engenharia de software. Meu nome é Jackson Henrique, professor Jackson, do Instituto Federal de Rondônia, campus de Paraná. Hoje nós vamos falar sobre modelos prescritivos do processo de desenvolvimento de software, também chamado aí de forma muito comum de modelos tradicionais, né? A gente vai falar sobre os primeiros modelos de processo de desenvolvimento de software que surgiram, né? Logo após o modelo clássico, que nós falamos dele na aula passada, né? Na aula passada a gente falou sobre o processo de desenvolvimento de software em si, como ele surge, de onde ele surge, qual foi a origem dele, quais são as etapas, o que se faz nessas etapas, tá? E foi bem legal a aula e acredito que essa também vai ser bem bacana, ok? Pois bem, galera, então, no início da engenharia de software, surgiram diversos modelos de processo de software, né? De processo de desenvolvimento de software. E cada um desses modelos, eles focavam em um ciclo de vida diferente. Eu expliquei na aula passada que o ciclo de vida é uma estrutura, né, que define o momento que o software é idealizado até esse momento que esse software é finalizado. Depois que ele é finalizado, ele entra ali numa espécie de stand-by, no ciclo de vida dele, que continua, né, que a gente chama essa fase de suporte, ou seja, mas o ciclo de vida mesmo é concentrado basicamente quando ele é idealizado até ele ser entregue completamente para o cliente. Depois esse ciclo de vida continua em funcionamento, só que no stand-by, que é aquela fase de suporte. O software vai sendo atualizado conforme demandas do cliente, tá bom? Só que esses modelos de ciclo de vida que surgiram lá no início da engenharia de software, eles vinham com propostas para melhorar o modelo clássico, né? Então, o modelo clássico foi o primeiro que surgiu, ele veio tirado direitinho lá da engenharia civil, como eu expliquei também na última aula, porém, esse modelo tinha problemas, a gente vai ver um problema grave que ele tinha na proposição inicial dele, e esses outros modelos que a gente vai estudar hoje vieram para tentar corrigir essas falhas que tinha no modelo clássico. Porém, todos os modelos seguem o processo de desenvolvimento de software genérico, ou padrão. Eu gosto de chamar de padrão, que é qualquer tipo de modelo vai seguir a ideia de analisar, projetar, construir, testar e entregar / dar o suporte para o cliente, ok? Muito bem, então, os primeiros modelos, tá? Esses modelos que nós vamos ver hoje, eles descreviam basicamente apenas o ciclo de vida em si, tá? Eles não eram como as metodologias mais modernas ou até mais famosas, como o Scrum, o XP, o RUP, que são metodologias que, além do ciclo de vida, eles trazem uma série de valores, de princípios, de práticas, certo? Que devem ser seguidas no processo de construção do software, ok? Então, esses primeiros modelos, eles eram mais simples, tá? A gente vai ver também aqui na aula uma versão mais reduzida, tá bom? Uma visão mais resumida desses modelos, apenas para vocês conhecerem que é importante isso na área de engenharia de software, ok? Esses modelos também são conhecidos como os tradicionais, como eu já falei para vocês, uma vez que a sua abordagem ela tem como foco o processo e a documentação, ou seja, os modelos tradicionais, esses modelos mais antigos, eles não tinham, né, aquela pegada de agilidade como tem as metodologias mais modernas, como o Scrum, XP, por exemplo. Eles tinham uma ideia um processo mais carregado de tarefas e atividades, e o foco deles era também muito voltado para a documentação. Esses modelos prescritivos que eu vou apresentar para vocês, eles até que não têm tanto essa pegada, tirando ali o espiral, né, que ele é bem complexo, eu diria que os dois modelos tradicionais aí, os modelos tradicionais, assim, que vamos dizer que são tradicionais por essência mesmo, que tem um foco no processo muito grande e na documentação,
é o espiral, que eu vou apresentar hoje, e o RUP, tá? Que é o processo unificado da racional, tá? São modelos tradicionais criados com base na orientação a objeto. Então, eles fazem o uso, assim, largamente da orientação a objeto no processo de criação do sistema, ou seja, envolve os dezenas de diagramas que a OML nos traz, ok? Então, só para a gente entender bem, é importante a gente falar essas diferenças, que são diferenças, pessoal. Eu gosto de falar coisas que, quando eu aprendi na faculdade, lá, né, há um bom tempo atrás, eram coisas que eu tinha dúvida, eu gostaria que me explicassem melhor, então eu tento explicar para vocês poderem entender melhor essas diferenças, ok? Pois bem, galera, os principais modelos tradicionais aí que surgiram no início da engenharia de software, né, esses modelos prescritivos, ou também chamados de tradicionais, os mais famosos, eu vou dizer que esses são os que estão lá descritos no livro do Presnan, tá? E do Somerville também ele vai abordar esses ciclos, tá bom? Então, esse aqui não sou eu que escolhi, eu estou seguindo a literatura de engenharia de software, tá bom? Então, os primeiros são cascata, que é o clássico, que é o primeiro, incremental, tá? O RAD, a prototipagem, que é um modelo e também um paradigma, eu vou explicar melhor sobre isso, o espiral e o RUP, tá? Ou chamado também de processo unificado, é porque primeiro surge o processo unificado, depois a racional vem e chama isso ela pega esse processo e traz uma série de práticas e valores que constitui de fato a metodologia, depois o RUP é comprado pela IBM e fica mais robusto ainda, tá bom? Na videoaula de hoje a gente vai falar até o espiral, tá bom? No RUP será em uma outra aula que o RUP ele é algo mais robusto, ou enfim, quem é meu aluno aí no IFRO, geralmente estuda o RUP através de uma lição, tá bom? Muito bem, galera. Então vamos falar do clássico. O clássico, ele é o primeiro modelo, como eu expliquei já na última aula, e ele é derivado lá diretamente da engenharia civil. Ele segue a mesma ideia de se construir uma casa, de analisa a casa, depois projeta-se a casa, constrói-se a casa, testa a casa. O que é testar uma casa? Entrar dentro para ver se não vai cair o telhado, né? Brincando, espera ver uma chuva se não vai ter infiltração, liga as torneiras para ver se não vai vazar água, enfim. E depois o cliente vai entregar. Então, essa é a ideia que veio da engenharia civil para a engenharia de software. Esse primeiro modelo foi proposto pelo Winston Royce, lá em 70, tá? E ele é o primeiro modelo de ciclo de vidas. Todos os outros modelos, até hoje, seguem essas etapas que foram propostas, né, nesse modelo, tá? Tanto é que o processo de desenvolvimento de software, o genérico, o tradicional, é baseado nesse modelo: analisar, projetar, testar, construir, analisar, projetar, construir, testar e dar o suporte, entregar e dar o suporte, ok? Então, nesse modelo, cada fase deve ser concluída antes de se iniciar a próxima, tá? Ou seja, o projeto só é iniciado quando toda a análise estiver construída. Então, no modelo clássico, como ele vem da engenharia de software, ele foi pensado, perdão, como ele vem da engenharia civil, ele foi pensado como engenharia civil, ou seja, você não começa a construir uma casa antes de terminar de projetar ela. Você não começa a desenhar o projeto da casa antes de estudar o solo, idealizar a casa, etc., analisar a casa. Então, foi pensado dessa forma. Então, ou seja, você não pode começar a construir sem antes projetar. Então, essa metodologia traz esse mesmo pensamento para o processo de desenvolvimento de software. Ou seja, eu só podia começar a programar, de fato, o software depois que toda a análise, todo o projeto havia sido concluído, ok? Só que isso gera um problema, tá? E eu vou falar dele já já. Essa aqui são as fases, tá? O nome das fases do modelo cascata. Percebam que a ideia é a mesma, só que o nome das fases tem uma diferença. E isso conta muito nos modelos, principalmente em questões aí de concurso, essas coisas, pega muito o nome das fases, tá bom? Então, é importante que quem está estudando isso se ligue bem, tente decorar o nome das fases dos modelos, que é importante, tá bom? Então, no modelo clássico, tá? No modelo específico, o nome das fases é análise de requisitos, né? No genérico é só análise, mas aqui é análise de requisitos,
projeto, codificação, teste e manutenção. Tá? Esses são os nomes das fases do modelo clássico, ok? Só que, na vida real, os projetos de desenvolvimento de software não seguem esse fluxo sequencial que o modelo clássico propôs. Ou seja, não dá para mim analisar todo o software primeiro, depois projetar todo o software, só depois construir, programar esse software, tá? Isso não funciona. Por quê? Vamos imaginar um projeto grande, um sistema de um banco. Vamos colocar um sistema bancário para o Banco do Brasil, por exemplo. Tá? Você não consegue. É tão grande o sistema, são tantas coisas para ser pensada, que não dá para você analisar tudo de uma vez. O certo, a gente vai usar, o que vai corrigir essa ideia é o modelo incremental que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas não dá. Quando você está analisando, aí você acha que você analisou tudo. Quando você vai projetar, tu percebe que faltou coisas para ser analisado. Quando você vai programar, você percebeu que tu projetou coisas erradas e até mesmo faltou analisar algumas coisas. Então, na prática, esse modelo vindo direto, essa ideia sequencial, fazer tudo em uma fase para depois fazer outra, que vem da ideia da engenharia civil, eles perceberam que tinha problemas. Então, logo no início do projeto é muito difícil entender todos os requisitos, ou seja, todas as funcionalidades daquele software, porque o cliente não sabe o que ele realmente quer, tá? Nem o cliente entende muito bem o produto que ele está adquirindo. Nesse modelo, o cliente deve ter paciência, pois uma versão executável do software só ficava disponível lá na fase de teste, depois da fase de teste ali, e isso era um problema sério, porque vamos supor o seguinte, você vai lá e investe, vamos imaginar naquela época, década de 80, a empresa ia lá e investia R$ 200 mil para a empresa construir um software. Cara, ela investia hoje em janeiro, ela só ia ver a cara do sistema, tipo em dezembro, ou junho do outro ano. Então, esse tempo gerava muito problema, muito desconforto, tá? E quando o cliente ia testar o software, ia ver o software pronto, às vezes ele não gostava. Então, assim, tinha uma série de problemas esse formato. Ou seja, outro problema era no gerenciamento de pessoas também. Tá? Por exemplo, muitas vezes os desenvolvedores ficavam ociosos, tá? Pois não existe um gerenciamento adequado. Programadores só trabalham na fase de codificação. Então, enquanto os analistas trabalhavam, os programadores ficavam todo mundo parado. Se não tivesse um outro projeto, tá? Para eles irem programando, enquanto os analistas trabalhavam, todo mundo ficava parado. E vice-versa. Quando chegava na hora dos programadores trabalharem, os analistas ficavam parados. E naquela época não existia essa ideia de desenvolvedor de software como nós temos hoje. Hoje a gente tem a figura do desenvolvedor, que ele sabe de tudo, ele tem que ter uma visão completa do processo, ele pode se especializar em áreas específicas, mas naquela época lá era cada um no seu quadrado. Então, tinha esse problema aí do modelo clássico, tá bom? Porém, embora o modelo clássico tinha certas fragilidades, ele era muito melhor do que não se usar nada. Então, se não fosse usar nada, se não tinha nada para usar, usasse então o Cascata, tá? Porque ele traz a ideia do processo de desenvolvimento de software tradicional, que é analisar, projetar, etc. Ok? E aí, a partir do Cascata e a partir desse problema que eu acabei de falar para vocês de ser sequencial, vai surgir outros modelos para tentar resolver esses problemas. O modelo que veio para resolver esse problema de ser sequencial do Cascata, que é um dos problemas mais graves dele, foi o modelo incremental. Esse modelo ele vinha para combinar, tá, o modelo Cascata, só que em vez de aplicar a metodologia de forma sequencial, pensou-se então de se aplicar ela de forma iterativa, tá? Como seria isso? Então, em vez de entregar o sistema como um todo, ou seja, a empresa, eu comecei a construir o sistema em janeiro, em vez de entregar o sistema só em dezembro, eu vou entregar esse sistema aos poucos. Então, em vez de comecei em janeiro, vou entregar em dezembro, não, eu vou entregar um pouquinho dele em janeiro, um pouquinho em fevereiro, um pouquinho em março. Ou seja, a gente vai, em vez de entregar o software de uma vez só, a gente vai entregar o software por partes, por incrementos. Por isso que chama-se incremental, tá? Então, em vez de entregar tudo de uma vez, eu entrego isso
por partes, por funcionalidades. Vamos imaginar o seguinte, o software lá, vamos que fez uma análise inicial, uma análise bem feita, e aí estipulou-se lá que esse sistema ele vai ter em torno de... a galera estimava isso, tá? Estima-se até hoje, na verdade. Vai ter 50 funcionalidades, 50 funções. Então, em vez de a gente chegar a entregar para o cliente só 50 funções de uma vez só, a gente vai entregar aí 5 funções por mês. Então, esse mês eu vou entregar 5 primeiras, depois eu vou entregar mais 5, depois mais 5, que é 5. E isso muda, tá, a forma como as equipes enxergavam o processo de desenvolvimento. Isso revolucionou muito o processo de construção do software, tá? Porque tanto é que todas as metodologias modernas hoje são baseadas no modelo incremental, tá? Hoje o que é largamente utilizado é esse tipo de modelo de ciclo de vida, onde você entrega o software por partes, tá bom? Então, cada incremento, ou seja, cada versão desse software entregava uma ou várias funcionalidades que eram solicitadas pelo cliente. Isso é legal, porque com esse modelo, você começou a precisar do cliente mais perto de você durante o processo de construção do software. Porque nesse modelo, a ideia é que o cliente diga quais funções ele quer primeiro, tá? Então, vamos imaginar, assim, um sistema comercial para um banco, por exemplo. Vamos imaginar o seguinte, qual é o sentido? Qual faz mais sentido? Primeiro, a gente fazer as funcionalidades de cadastrar os clientes e abrir uma conta, ou eu fazer ou fazer a função de depósito primeiro, de cadastrar o cliente e abrir uma conta primeiro. Obviamente, você vai fazer depósito na onde, se você não tem o cliente, né, cadastrado no banco? Não faz sentido. Então, começou-se a ideia de priorizar as atividades. E quem priorizava a atividade, não, priorizar as funções que iam ser construídas. E quem priorizava isso é o cliente. Quem priorizava era o cliente e hoje também é o cliente, ok? Então, no modelo incremental, que vai surgir lá na década de 80, como eu acabei de falar, os requisitos eram priorizados para o cliente, né? Nesse levantamento, o cliente que escolhia o que ia ser desenvolvido primeiro, beleza? E os requisitos com a prioridade mais alta iam ser desenvolvidos primeiro. Aqui um outro exemplo, ó, o cliente precisa da função cadastrar clientes antes da função vender. Porque se eu vou fazer uma venda a prazo, por exemplo, eu preciso desse cliente cadastrado no meu sistema. Então, eu preciso dessa funcionalidade. Então, o próprio sistema, as próprias funções dos sistemas, umas dependem da outra. Então, você faz primeiro as funções, né, que não dependem de ninguém, para depois você fazendo as dependentes, tá bom? Isso é uma lógica aí por trás da arquitetura do sistema. Outro aqui, no modelo incremental, tá? Nesse modelo que surge lá na década de 80, essa idealização, quando se definia-se os incrementos que iam entrar naquele momento de construção do software, que nós chama-se isso de iteração, os requisitos não poderiam mudar. Então, por exemplo, escolhia lá os requisitos A, B, C, D e F. Então, a gente vai desenvolver esses requisitos. Aí ia lá, analisava e construía esses caras e entregava esses caras para o cliente. Depois, se o cliente não gostasse, etc., voltava-se a desenvolver, a refinar esses requisitos de novo. Hoje em dia, nas metodologias mais modernas, não é bem assim, não é rígido esse processo, tá? Esse processo é mais maleável, porque a ideia da metodologia ágil, por exemplo, é ser adaptável sempre. Então, escolheu-se requisitos A, B e C, mas no meio do processo não querem mais desenvolver o B, tira o B da lista de produção e não tem importância nenhuma. Mas nesse modelo, quando ele foi proposto, os requisitos não poderiam mudar. Escolheu aqueles, eram aqueles e acabou. E esse período de construção daqueles requisitos escolhidos, a gente chama isso de iteração. E no modelo incremental, isso não tinha um tempo definido. Esse modelo não trazia um tempo. A equipe escolhia o tempo que ela quisesse, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Nas metodologias atuais, nós vamos estudar ao longo da disciplina, dessas videoaulas, que existem tempos pré-estabelecidos. Tá? Então, quando terminava de construir esses requisitos A, B, C e D, por exemplo, né, gerava assim uma versão do sistema nova, tá? O cliente ia testar, ia utilizar, e se tivesse alguma melhoria, voltava-se a refinar esses requisitos nas próximas interações, ok?
As atividades, ou seja, as fases que eram executadas no modelo incremental original, lá da década de 80, eram as mesmas fases do modelo cascata, só que aplicado de forma incremental. Então, você pegava lá 5 requisitos, e aí você, por exemplo, você fazia um levantamento de requisitos. Quantos requisitos a gente vai desenvolver nessa iteração? De um mês, por exemplo. Vamos desenvolver 10 requisitos de software. Então, a gente vai pegar esses 10 requisitos e vamos analisar eles, vamos projetar eles, vamos implementar eles, construir, né? Vamos testar e vamos implantar, ou seja, gerar a versão instalável e instalar lá no cliente para ele usar. Usou, filé top. Aí volta-se de novo numa nova interação. Tá vendo? Cada volta dessa aqui, cada aplicação dessa é uma interação. Tá? Aí levante-se os requisitos de novo. Vamos desenvolver agora nessa segunda iteração, vai ser 2 meses, e a gente vai desenvolver 20 requisitos. Aí pega esses 20 requisitos e analisa, projeta, implementa. Implementar aqui é a mesma coisa que construir, testa e implanta. Ok? Então, essa é a forma que o modelo incremental veio para resolver aquele problema sério que o Cascata tinha de ser estritamente sequencial. Bom, então, como eu já falei, o modelo incremental é um dos mais bem, esse ciclo de vida incremental é um dos mais bem sucedidos e é a base das metodologias modernas, tá bom? Beleza, então já falamos de clássico, incremental, vamos falar agora de um modelo bem famoso também chamado modelo RAD. O RAD, que significa desenvolvimento rápido de aplicação, é um modelo de ciclo de vida também incremental, tá? Que enfatiza um ciclo de vida curto e muito rápido. Então, o RAD veio para resolver um problema chamado tempo, tá? Naquela época, né? Então, sempre a gente estuda esses modelos, a gente tem que refletir lá naquela época, no início da engenharia de software. Então, naquela época, demorava-se muito para desenvolver um sistema. Por quê? Não tinha-se as ferramentas que nós temos hoje, não tinha as bibliotecas de código que nós temos hoje, não se tinha a expertise que nós temos hoje. Então, demorava-se muito. Então, pensaram numa metodologia que fosse possível construir um sistema, tá? Não interessasse o sistema que fosse, mas com bastante pessoas, a gente conseguiria construir esse sistema em 90 dias. Então, essa era a proposta da metodologia. Em 90 dias, nós vamos desenvolver um sistema, tá? Para isso, a gente vai contratar 10, 20, 30, 40, 50 programadores, não interessa, tá? A gente vai construir e entregar esse sistema em 3 meses. Então, para isso, eles bolaram, né? Eles idealizaram um modelo, né? E esse é o modelo RAD. Então, o modelo RAD é uma adaptação do modelo de alta velocidade do modelo cascata. Por que do cascata? Porque ele vai aplicar as mesmas etapas do cascata, né? Igual o incremental, analisar, projetar, testar, construir, testar e entregar. No qual o desenvolvimento rápido é conseguido através de uma abordagem de construção, prestem atenção nisso, baseada em componentes. Então, o RAD traz aqui uma característica nova que o cascata e o incremental não trabalham, tá? O cascata faz o software tudo, entrega tudo uma vez para o cara, pronto. O incremental, você tem uma versão e você vai melhorando essa versão conforme o tempo, vai adicionando novas funcionalidades naquele executável ali, conforme o tempo. Já o RAD não, o RAD ele constrói o software em componentes. Como assim? Ele constrói um componente, um software, e constrói um outro componente desse software separado, como se fossem duas equipes fazem 2 softwares, depois a galera une esses 2 softwares, esses 2 componentes, tá? Em um sistema só. Então, essa é a ideia de componente. Seria mais ou menos assim, ó, um software para uma indústria, por exemplo. Então, uma equipe vai desenvolver o software para cuidar do financeiro, que será um componente financeiro, outra aqui vai construir um software o componente que vai cuidar da parte de fabricação, outra equipe vai construir um componente que vai cuidar da parte de logística e entrega, entenderam a ideia? Então, construir esses partes do software separadas e depois juntava-se isso tudo. Isso aí chama-se componentes, uma arquitetura de software baseada em componentes, ok? As atividades
de cada fase também seguem o modelo cascata, como eu já falei. Então, no RAD, é possível, só é possível se os requisitos forem bem compreendidos. Então, a galera que usava esse modelo RAD precisava entender muito do negócio ao qual eles iam trabalhar. Então, não dava para aplicar o RAD num tipo de domínio da informação. Eu já falei sobre o domínio da informação na última aula, só para o parênteses, onde o domínio da informação não era muito conhecida, as equipes, as pessoas que iam trabalhar precisavam entender muito como é que funcionava aquele tipo de negócio, tá? E o RAD permitia que o sistema fosse construído em 90 dias, até 90 dias, e ele seguia as mesmas atividades genéricas do modelo cascata, como eu já falei. Quais são os nomes das fases do RAD? Então, como eu já falei agora há pouco, o nome das fases aqui desses modelos contam muito, tá bom? Então, primeira fase, ó, comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação. Vejam que segue a mesma lógica do modelo genérico, né? Analisar, projetar. Só que aqui ele pega a fase de análise e divide ela em duas, que é, ó, comunicação e planejamento. Isso, essas duas fases do rádio equivalem a fase de análise do modelo genérico, tá bom? A modelagem, a fase de projeto, a construção, e a implantação, já aqui seria a fase de entrega e suporte. Aqui você pode ver também que a fase de teste está suprimida. Por quê? Porque o teste vai acontecer junto com a fase de construção. Então, é muito comum esses modelos, eles dividirem uma fase do modelo genérico em duas, como ele fez aqui com a fase de análise, dividiu ela em comunicação e planejamento, ou pegar uma fase do modelo genérico e juntar ela com outro, como eles fizeram aqui nesse modelo. A fase de teste foi unificada junto com a fase de construção. Então, construía e já testava. Show? Então, aqui está o desenho aí, clássico. Esse desenho aqui já é do livro do Presma também, olha só. Clássico desenho do modelo de ciclo de vida do rádio. Como é que o rádio funcionava? Vamos pensar. Então, beleza, vamos imaginar aqui que eles iam desenvolver um sistema para vamos dizer o que aí? Para um supermercado, tá? Supermercado novo aí e tal, que é um sistema novo, então eles iam desenvolver esse sistema, e o supermercado tinha muito dinheiro e falou assim, ó, eu quero, aliás, o custo desse tipo de equipe, o custo de sistemas construído com esse modelo era muito caro. Então, o supermercado tinha muito dinheiro, mas ele queria um sistema em 90 dias. Ele não queria esperar 1 ano e meio para ter um sistema, ele queria um sistema agora. Então, existia aqui essa fase de comunicação, que seria basicamente aqui o acordo, né, seria a contratação da equipe, cliente, as definições dos parâmetros, custo do projeto, etc. E aí começava-se a fase de planejamento. Na fase de planejamento era aquele levantamento de requisitos, né, globais, aquele levantamento de requisito aprofundado que tentava levantar o máximo de funcionalidades possíveis desse sistema, tá? Feito isso, feito essa análise inicial, lembrando que essa análise inicial não tinha tempo, tanto é que essa análise aqui, ó, esse planejamento está fora dos 90 dias, tá bom? Isso aqui geralmente demorava-se 1 semana, 2 semanas, dependia muito do tipo de projeto, tá? Porque analisar é uma coisa que demanda tempo. Então, analisou esse projeto, certo? E vamos imaginar, então, vou abrir aqui uma calculadora. Vamos imaginar, então, que esse projeto aqui, idealizado, né, levantaram 100 funcionalidades, 100 requisitos, 100 funções. É um sistema bem robusto, bastante função. E aí eles falaram o seguinte, ó, se eu pegar essas 100 funcionalidades e jogar isso para uma equipe só de 10 desenvolvedores, eles vão demorar muito tempo para desenvolver, né? Porque o serviço para 10 pessoas é muita coisa, correto? Então, mas se eu pegar, então, essas 100 funcionalidades e jogar isso para uma equipe de 100 pessoas, vai ficar mais rápido. Só que uma equipe só de 100 pessoas é muito difícil de gerenciar. 100 pessoas trabalhando é muito difícil, a comunicação, o gerenciamento, enfim, é muito difícil. Então, qual era a ideia aqui? A ideia aqui era dividir esses 100 requisitos, né, desse sistema que eu estou colocando aqui como hipotético, em várias equipes menores. Então, cada equipe dessa vai desenvolver um componente do sistema. Então, a gente pegava esses 100 requisitos e dividia esses 100 requisitos em componentes. Vamos supor que esses 100 requisitos serão divididos aqui
em um sistema de 5 componentes, certo? Então, cada equipe vai desenvolver 20 requisitos, tá? 20 requisitos, cada requisito desse será um módulo, ok? Então, se eu tenho 5 módulos, eu vou precisar de 5 equipes, ok? Então, eu vou contratar 5 equipes de 10 pessoas, ok? Vou contratar essas 100 pessoas, é muita gente, por isso que o modelo RAD é caro, porque envolve um custo muito alto de mão de obra, só que quando eu tenho essas várias equipes, muitas pessoas trabalhando em equipes menores, desenvolvendo o componente, eu consigo sim atingir esses 90 dias. E essas tarefas eram divididas em componentes de uma forma que cada componente conseguisse ser desenvolvido em 90 dias, tá? Se, por exemplo, essas 20 funcionalidades desse componente aqui não fosse possível desenvolver isso em 90 dias, se dividisse mais a equipe, em mais pessoas, e assim era possível, então, chegar, tá? Nesse prazo de 90 dias. Essa era a ideia, tá bom? Então, aqui, por isso está aqui, ó. Veja que a equipe está aqui, ó. Equipe 1, deixa eu fechar aqui, ó. Então, 10 90 dias, equipe 1, equipe 2, equipe N, ou seja, a quantidade de equipes aqui não importava, tá? Quantas equipes fossem necessárias para alcançar a construção dos componentes necessários do sistema dentro do prazo de 90 dias. E aí dividiu as equipes, tá? E aí cada equipe, então, pegava os seus requisitos e aí sim eles iam fazer a parte da modelagem. Dentro da modelagem, eles faziam algumas atividades. Então, o modelo RAD aqui ele já especifica tarefas, né, atividades para você fazer dentro de cada fase. Então, dentro da fase de modelagem, eu tinha que fazer a modelagem do negócio, tá? Que isso aqui vai envolver já artefatos, por exemplo, como caso de uso, modelagem de dados, por exemplo, o banco de dados, modelagem do processo, por exemplo, diagramas de sequência, ok? Então, que são projetos, tá? Artefatos visuais. Feita a modelagem, então, a equipe ia lá e fazia a construção do sistema. A construção do sistema envolvia as atividades de reuso de componentes, ou seja, as equipes RADs tentavam usar componentes de outros projetos que já foram feitos, então eles tentavam fazer essa reutilização de código, geração automática de código. Isso hoje é uma coisa absurdamente simples, né? Qualquer ferramenta case aí, NetBeans, Eclipse, gera código automático. Você, por exemplo, você vai lá no NetBeans e manda gerar o getters e os setters, por exemplo, eles geram. Naquela época, não. Existiam as ferramentas case não eram tão modernas, existiam ferramentas específicas para fazer isso. Então, eles tentavam usar essas ferramentas para poder agilizar o processo. E os testes, percebam que aqui, ó, no RAD, o teste não é uma fase, o teste é uma atividade dentro da fase de construção. Então, feito os componentes, certo? Cada equipe entrega seu componente em até 90 dias, e aí sim, une esses componentes, todos eles, né? Aí, na fase de implantação, vai fazer a integração entre os componentes, ok? E aí, a entrega e o feedback do cliente. Então, esse aqui é o modelo RAD. Eu acho bem legal o modelo RAD, acho que a ideia que eles tiveram é bem bacana, tá? E resolvi um problema deles, que era o problema de tempo, ok? Aqui um pouquinho sobre as fases, né? Dentro da fase do RAD, mas como eu já expliquei isso para vocês, eu vou só passar aqui adiante, tá bom? Então, que é comunicação, planejamento, né? Aqui, como eu já falei, as equipes vão fazer a divisão, como eu já expliquei para vocês. Na modelagem, eles vão fazer as atividades de projeto, projetar o banco, fazer os diagramas da UML ali, que eram necessários, né? As interações do usuário com a interface, enfim, diagrama de classe, a construção, aí sim a programação, né? E as tarefas de teste, reuso de componentes. A implantação, então, juntava tudo e entregava isso para o cliente, como eu já expliquei. Beleza? Show de bola. Então, vantagens do RAD: permite o desenvolvimento muito rápido de aplicações. Cada função pode ser direcionada para uma equipe de RAD separada, então depois desenvolvida, depois que ela ficava pronta, ela é integrada, né? Ou seja, essa função aqui seria mais o componente. Permitir a reutilização de componentes. O cliente tem uma versão do sistema em pouco tempo, né? 90 dias, mas não, né? E um provável custo reduzido, porque é o seguinte, o que pensavam aqui?
se uma empresa demora 1 ano e meio para ter um software, ela pode ficar 1 ano e meio fechada, por exemplo. Então, se eu tenho um software em 90 dias, eu posso abrir essa empresa em 90 dias. Vamos colocar essa ideia. Então, tempo é dinheiro nesse caso, tá? Então, por isso que valia a pena contratar um RAD. Desvantagens, alto custo, porque você precisava de muita gente para desenvolver o sistema, então o custo era muito grande. Se clientes e desenvolvedores não estiverem comprometidos com as atividades, o rádio ia falhar, então as equipes precisavam ter uma sincronia muito grande, porque vamos supor que a gente tivesse 10 equipes, 10 componentes sendo criados em um projeto. Se uma equipe falhasse, já dava zica, não conseguia entregar o sistema todo em 90 dias, então isso era um problema. Então precisava ali de um gerente de projeto muito incisivo em cima, acompanhando a galera ali de perto. Tá? O RAD não pode ser adequado quando os riscos técnicos eram altos. Por exemplo, se fosse um sistema muito novo, que a equipe não conhecia o domínio da informação bem, o RAD não era recomendável, tá bom? Então, tinha essas particularidades aí. Show? Beleza. Prototipagem. A prototipagem é um modelo que surge lá também no início da engenharia de software, só que ele é considerado, alguns autores colocam ele como, o próprio Pressman coloca ele como um modelo, mas ele é mais uma prática, mais uma forma de, uma técnica a mais que pode ser implementada em qualquer modelo. Porque a ideia do prototipagem é o quê? É criar protótipos para que o cliente teste antes, tá? Então, eu crio um protótipo, o cliente testar antes, e aí o cliente testa o uso, ele dá aquele feedback, e aí sim eu construo já a versão original prontinha para o cliente, pronto. Ela vem da ideia de maquete da engenharia civil, né? Não tem a maquete da engenharia civil, vai construir um prédio lá, aí não faz a maquete do prédio igualzinho para a galera ver e perceber os mínimos detalhes daquela construção. Essa é a mesma ideia que tentaram trazer para o processo de desenvolvimento de software, a ideia da prototipagem, tá? Como eu falei, é considerado também um paradigma, pois a ideia de prototipação pode ser implementada em qualquer modelo. Ela envolve a produção de versões iniciais, né, os protótipos de um sistema que está sendo desenvolvido para realizar verificações e experimentos adicionais. Um protótipo tem o intuito de avaliar algumas de suas características antes que o cliente venha realmente antes que o sistema venha realmente a ser desenvolvido. Então, a ideia do protótipo é muito simples. Então, vamos supor que eu vou construir uma funcionalidade de venda para um sistema comercial, ou de industrial, enfim, e essa função de venda, ela é uma empresa que tem vendas, uma característica de venda muito peculiar, e a equipe está com dificuldade no processo de análise, no projeto, na área de projeto, para saber aquilo que realmente o cliente quer. Então, eles podem fazer uso de protótipo, ou seja, usar uma ferramenta que vai, por exemplo, muito comum, uma ferramenta que vai construir só a cara do aplicativo, por exemplo, tá? E aí o cliente vê a cara da funcionalidade, como é que vai ser a interface, aí valida aquilo, o cliente fala, ó, ficou legal, pode produzir. Aí pega aquele protótipo, descarta, porque aquilo foi só para verificar como vai ser, e aí constrói aquilo, né, a nível de produção de verdade. Então, essa é a ideia do protótipo, é muito simples, tá? Os protótipos normalmente são de nível visual, tá? Feito com a linguagem visual, o HTML, ou até mesmo uma imagem, como hoje a gente tem ferramentas, hoje eu uso muito a ferramenta Pencil Project, tá? Para criar interfaces de sistema, protótipos de interface, tá? Ele não era implementado, no código em si não era implementado, aliás, porque não é essa a ideia, o protótipo tinha que ser desenvolvido muito rápido, né? Que era só para testar mesmo. A ideia básica do prototipagem é fazer com que o cliente tenha um contato com o software antes dele receber o software para utilizar. Essa aqui é a ideia do modelo de ciclo de vida do modelo prototipação. Então, nós tínhamos aqui a comunicação, o plano rápido, ou seja, quais protótipos a gente vai fazer. Então, aqui a comunicação seria basicamente ali verificar quais são as funcionalidades do sistema e quais funcionalidades a gente vai precisar fazer o protótipo delas antes de construir. E aí tinha um plano rápido aqui, né? É basicamente isso, né? A comunicação em plano rápido aqui funciona nisso que eu acabei de falar, verificar quais protótipos serão feitos. Depois,
eu vou lá então e vou fazer a modelagem dos protótipos, eu vou desenhar os protótipos e vou construir eles, isso aqui também funcionava em sincronia. Depois de construído esse protótipo, eu implantava, ou seja, eu mostrava isso para o cliente, colhia o feedback dele, e aí sim, beleza, eu avisava a equipe de software que o protótipo tinha sido aceito ou não, e aí a produção continuava. Ou seja, o que é importante de destacar aqui é o seguinte, tá vendo esse ciclo de vida aqui de prototipagem? Ele funcionava a parte do ciclo de vida normal do modelo que estava sendo utilizado. Eu poderia usar prototipagem, por exemplo, com o modelo RAD, eu poderia usar prototipagem, por exemplo, com o modelo incremental, ou com o modelo clássico, tá? Esse ciclo de vida aqui da prototipagem era basicamente do protótipo. Show? Aqui são as fases que eu acabei de explicar para vocês, tá? Se vocês quiserem pausar o vídeo para dar uma lida, mas é o que eu acabei de explicar, ok? Que é a modelagem do projeto, né? Que é a modelagem dos próprios protótipos, a construção do protótipo, e aí sim a implantação, a entrega e o feedback, né? Verificava-se, e aí, sendo o protótipo aprovado, fazia-se o software, né, de verdade no formato do protótipo, ok? Perfeito. Vantagens: facilita a definição dos requisitos, reduz os riscos e incertezas, a experiência de produzir o protótipo pode reduzir os custos das etapas. Desvantagens: o cliente precisava estar ciente de que o produto tinha que ser refeito, aquele protótipo que ele estava vendo não era o software versão final ainda, e os desenvolvedores não poderiam usar o código, caso fosse feito no protótipo, para o produto original. Se eles usassem, isso poderia levar aí a erros, né? Quando você faz um protótipo, você fazia um protótipo de qualquer jeito, você não seguia todos os passos ali, todos os cuidados que a programação normal exigiria, então esse era um problema que poderia acontecer, mas de fato não tinha muitos problemas não. Hoje a gente usa, hoje é normal você usar protótipos, hoje, por exemplo, no próprio processo, quando a gente vai projetar software, a gente usa a prototipagem, principalmente para projetar telas, interfaces, como eu falei, utilizando um software como o Pentium Project, tá? Isso aí é algo normal hoje em dia. É um modelo que surge lá na década de 80, só que ainda é largamente utilizado. E por fim, o modelo dessa aula, o modelo espiral. O modelo espiral foi criado por Barry Boehm. É legal falar do Barry Boehm, que é um dos principais aí pais da engenharia de software, tá? Esse cara aqui, ele estava lá no início da engenharia de software, e ele velhinho já, tadinho. Nem sei se ele está vivo ainda, eu esqueci de pesquisar se ele está vivo. Inclusive, quando eu vou dar essa aula, eu geralmente eu pesquiso para ver se ele ainda está vivo, mas eu não cheguei a olhar. Ele abrange as características do modelo clássico, vai seguir a mesma ideia, análise, projeto e etc. Tá? Ele segue a ideia do modelo incremental e ele segue também a ideia da prototipação. Então, ele tenta unir aí esses três modelos e ele vai trazer um elemento novo, tá? Que não existia nesses que eu acabei de ensinar para vocês, que é a análise de riscos, ok? Então, a análise de risco tinha como objetivo verificar se aquele projeto tinha riscos de falhar ou riscos de o custo ser muito alto ou de o tempo aumentar e etc. Tá? Então, usando esse modelo, o modelo espiral, o software era desenvolvido em uma série de versões evolucionárias, ou seja, o modelo era incremental, só que ele ia sendo alimentado, né? A ideia do mesmo do modelo espiral é a mesma do incremental, né? Você vai aumentando, você vai adicionando novas versões com mais funcionalidades conforme o software vai crescendo. Durante as primeiras iterações, o que você tinha era apenas papel e protótipo, mas depois, nas últimas iterações, a gente vai ter versões cada vez mais completas do sistema. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem do ciclo do espiral, vai ficar tudo claro para vocês. Um fator importante no modelo espiral é que cada ciclo é completado com uma revisão, tá? Na presença de pessoas chaves do produto. Isso era legal, tá? Esse modelo ele traz o cliente para dentro do projeto de uma forma muito específica, tá? Mesmo no comecinho do projeto, onde eu estava ali só na parte de análise e projeto, o cliente já fazia parte, tá? Então, isso era bem legal.
Essa revisão mostra tudo o que foi desenvolvido durante o ciclo, tá? Que era previsto para o cliente, incluindo os planos para a próxima etapa. Então, todo final de interação, né? Todo final do ciclo de interação, e aqui não se definia prazo também, poderia demorar um mês, 2 meses, uma semana, não interessa, mostrava-se para o cliente tudo que tinha sido feito, se tinha alguma coisa para ele testar, ele já testava, e explicava para ele o que ia ser feito nas próximas interações. Isso é muito legal, tá? Porque até então não tinha esse tipo de interação, esse tipo de papel específico para o cliente dentro dos modelos, tá? Isso é um modelo antigo. Pois bem, vamos então ao ciclo de vida do modelo espiral. Então, percebam que o espiral ele vai começar aqui no meio e ele vai fazendo uma espiralzinha até a borda, ok? Aqui, ó, nós temos as fases do modelo espiral, certo? Então, qual é a primeira fase? Planejar, analisar, especificar, projetar, desenvolver, implementar, testar e usar, certo? Percebam que é a mesma lógica do modelo do processo genérico, tá bom? Só que aqui ele vai dividir algumas fases. Olha só, por exemplo, a fase de análise, ele dividiu ela em 3. Então, a fase de análise do genérico, ele dividiu aqui em 3, ó. Então, a fase de analisar aqui virou planejar, analisar e especificar. Esses três fases aqui correspondem a analisar. Então, projetar é projetar, desenvolver aqui, desenvolvimento é a parte de construir, e a parte aqui de entregar e dar o suporte, ele vai dividir ela em 3 também, tá? Perdão, aqui a fase de, desculpa, aqui a desenvolver e implementar é a fase de construção, desculpa, tá? Então, projetar, desenvolver e implementar é correspondente à fase de construção do genérico. A fase de testar é a de testar e a de usar aqui é a fase de implantação e de suporte, ok? Qual é a diferença aqui legal que o espiral traz? O espiral traz 4 atividades dentro de cada fase. Então, cada fase dessa, planejar, analisar e especificar, em cada fase dessa eu tinha 4 atividades que eu deveria executar nela, certo? Então, vamos imaginar que eu estou na primeira fase de planejar. Então, dentro de planejar, que é a fase de planejar, eu tinha que executar 4 atividades relacionadas a essa fase, a fase de planejar. Então, na fase de planejar, eu tinha que, primeiro, fazer uma atividade de planejamento, ou seja, eu tinha que planejar a fase. Depois, eu tinha que analisar os riscos dessa fase, ou seja, na fase de planejar, quais são os riscos que eu tenho? Eu posso estar estimando os custos errado, eu posso estar estimando o tempo errado, eu posso estar estimando a capacidade técnica da equipe de forma equivocada. Então, a gente tinha que pensar nesses riscos. Quais eram os riscos que esse projeto tinha? Que essa fase planejar tinha. Depois que eu analisava os riscos, eu executava, de fato, a fase, né? Eu fazia tudo que eu precisava fazer naquela fase, e eu fazia essa verificação com o cliente da fase, ou seja, eu chamava o cliente aqui na verificação e chamava, ó, a gente fez isso nessa fase, a gente fez isso, aquilo, x, y, z, certo? Então, essa é a ideia do modelo espiral. E aí, ó, por isso que a espiral, velho, começa aqui, ó, na fase de planejar. Então, planejamento, ó, aí vem a atividade, ó, atividade, análise de risco, execução, verificação, certo? Aí agora ele vai para a próxima fase, agora na fase de analisar. Então, dentro da fase de analisar, eu ia fazer o planejamento da fase analisar, eu ia fazer a análise de riscos da fase analisar, aí eu ia executar de fato a fase analisar, eu ia fazer a análise que eu precisava, e aí eu ia verificar o que eu fiz na fase de analisar. Eu ia chamar o cliente e mostrar para ele tudo que eu tinha feito. E aí o sistema vai sendo construído nessa ordem sequencial, tá? E iterativa, tá? Por que iterativa? Porque o cliente... Basicamente, o espiral é assim, ó, para resumir bem. O espiral, o software não é desenvolvido de forma incremental, é diferente do incremental aqui. Por quê? Porque aqui ele não era entregar o software, você ia desenvolvendo de forma numa linha do tempo, certo? E você ia construindo o software na sequência das fases. Então, por exemplo, aqui, ó, o cliente ia ver o software produzido somente aqui na fase de desenvolvimento, demorava um pouco para ele ver.
tá? Só que diferente do modelo clássico, esse formato aqui sequencial de construção do sistema tinha participação efetiva do cliente. Então, o cliente estava desde o começo aqui do planejamento vendo tudo que estava sendo feito. Então, o cliente já ia vendo o software sendo produzido e opinando no software. Quando chegava aqui na parte de projetar, por exemplo, projetar as telas, o cliente estava ali envolvido no projeto das telas, então era diferente, tá? O software executável mesmo, implantado lá na empresa do cliente, se fosse uma indústria, por exemplo, só ia ser implantado aqui na fase de usar, tá? Demorava-se para implantar esse software lá. Mas o cliente estava envolvido no processo de criação desde o início. Isso faz toda a diferença, tá? No modelo espiral, ok? Aqui estão as fases do modelo, essas fases que eu acabei de ler para vocês e explicar para vocês, tá bom? Muito bem. Aqui estão as 4 atividades que eu expliquei para vocês, tá? Planejamento, análise de riscos, execução e verificação de cada fase. E isso é importante, não esqueçam disso. Essas atividades, tá? São atividades executadas por fase. Dentro de cada fase, fazer essas 4 atividades, tá? E aqui é a explicação do que é feito em cada uma dessas atividades. Atividade de planejamento, né, determinação dos objetivos, na análise de risco verificava-se quais eram os riscos para a execução daquela fase, e também, lembra que eu falei que entrava a prototipação? O Boeing, né, a metodologia espiral, prega que usa-se a prototipação na fase de análise de risco, então aqui criava-se protótipos para verificar se estava de acordo com as especificações do cliente, se não ia ter nenhum problema, se os hardwares que iam executar esse software estavam de acordo, enfim, todo tipo de risco era verificado aqui na análise de risco, tá bom? Aí sim tinha a execução da fase de fato e depois a verificação da fase junto com o cliente, ok? E a partir dessa verificação junto com o cliente, levava-se isso para a próxima fase, o planejamento e análise de riscos por consequência, ok? Aí a leitura, para vocês fazerem a leitura, pausem o vídeo, façam a leitura se vocês desejarem. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A bibliografia dessa aula é o livro do Presma e do Somerville, que são os principais autores da engenharia de software, tá? Pois bem, tá bom? Então, até a próxima aula. Obrigado.